Tá gravando já? Pronto, agora tô. Pode ir. Então, boa noite a todos. A gente começando mais um Automeeting. Dessa vez a gente optou por um tema que abrange um tema mais básico, mais fundamental, muito importante para a prática do fono e para a parte também do médico otorrinolaringologista, independente de ser ou não otologista, né? E a gente escolheu para falar sobre esse tema uma querida amiga nossa. Ela foi fellow de fono enquanto a gente foi fellow de otologia no HC, então é uma querida. Muito obrigado, Natália, pela tua disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Fernando, eu que agradeço. Obrigada. Fábio? Isso, é só agradecer a Nath por aceitar nosso convite aqui. A Nath, a gente tem um contato aí muito próximo, desde a época do Fellow. A gente confia muito no trabalho dela, admira ela muito como profissional, então tenho certeza que vai ser uma aula bem bacana. E a gente resolveu trazer esse tema por demanda dos residentes, principalmente, sabe? Eles vão fazer prova de título daqui a pouco e muitos pediram para dar uma revisada nesse aspecto desses exames audiológicos e eletrofisiológicos e a Nath é bem didática e a gente resolveu convidá-la para dar essa aula, tá bom? Responsabilidade. Se você puder dar uma compartilhada na tela, a gente já pode iniciar já. Uhum. E aí, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode ir colocando aí no chat que a gente vai passando para a Nath, tá bom? Uhum. Estão vendo a minha tela? Sim. Só falta colocar em modo apresentação. Aí, foi. Tá em modo aí? Uhum. Então, boa noite a todos. Obrigada novamente pelo convite, é uma honra estar aqui compartilhando com vocês um pouco da minha prática, do meu conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Martinez Fernandes, eu sou fonoaudióloga, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, e eu tenho mestrado em Ciências pela Unifesp e também aperfeiçoamento e Fellowship em Implante Coclear no HC da Faculdade de Medicina da USP, que foi lá que eu conheci o Fábio e o Fernando, que foram meus colegas lá no Fellow. Atualmente, eu trabalho como fonoaudióloga da equipe de implante coclear da Clínica Lavinsky, na cidade de Porto Alegre, e também estou indo para o 4º semestre da Faculdade de Medicina. Nas redes sociais, vocês podem me encontrar pelo @fononat, lá eu compartilho um pouco sobre a minha rotina fonoaudiológica, alguns conhecimentos do meu dia a dia. Tá? Então, o que a gente vai conversar hoje? Tem vários temas, né? Pensar em avaliação audiológica é um mundo à parte. Então, a gente vai conversar um pouco hoje sobre audiometria no adulto, audiometria infantil, imitanciometria, emissões otoacústicas, os potenciais evocados auditivos, tanto com o estímulo clique, o Tony Burst, e também falar um pouquinho sobre o potencial evocado auditivo de estado estável. Claro que a gente precisaria, acho que, de uma aula para cada tema desses, mas eu tentei fazer uma aula mais prática aqui para a gente conversar, tá? Então, primeiro, antes da gente pensar nos exames, a gente tem que pensar na nossa via auditiva. Então, desde o momento que a orelha externa capta o som, esse som ele viaja por essa nossa via auditiva. Então, vai passar por estruturas da orelha média, orelha interna, células ciliadas externas, internas, nervo auditivo, vai passar pela via auditiva no nível do tronco encefálico e vai chegar lá no córtex temporal, onde a gente vai, de fato, compreender esse som. E qual é o objetivo todos esses testes aqui que eu mostrei para vocês antes? É a gente tentar identificar onde é que está o comprometimento, para então ter uma conduta e melhorar a audição desse nosso paciente, tá? Então, independente do exame, a gente tem que ter muito claro qual é o objetivo. Por que eu vou pedir uma audiometria? Por que eu vou pedir determinado potencial evocado auditivo? E como é que eu vou interpretar esse exame, tá? Eu tenho ele ali em mãos, o que ele quer me dizer? Qual a parte da via auditiva que eu estou observando com esse exame? Para, então, ter uma conduta,
tá? Tanto o médico quanto o fonoaudiólogo, quando a gente termina o exame, a gente vai orientar esse paciente. E o que a gente vai orientar? A partir do resultado. Então, a gente tem que saber interpretar muito bem esse exame também. Tá? A gente vai começar um pouquinho na audiometria no adulto, né? Então, falando um conceito básico, que a audiometria tonal liminar, ela é fundamental para o diagnóstico, para o processo de diagnóstico de qualquer paciente. E a gente vai determinar os limiares auditivos. A partir desse limiar auditivo, a gente vai conseguir determinar o tipo de perda auditiva, o grau da perda auditiva, a configuração da perda auditiva e a lateralidade, se é unilateral, bilateral, enfim, a gente vai conversar sobre isso já já. E o audiologista, ele vai definir isso, tipo, grau, configuração, a partir do limiar auditivo. Então, o fonoaudiólogo, ele vai buscar o limiar. O que é esse limiar? É quando houver resposta para estímulos sonoros, em 50% das vezes que o mesmo for apresentado. Então, a gente vai apresentar os estímulos auditivos, enquanto a gente tiver 50% das vezes de resposta do paciente, esse provavelmente é o limiar. Tá? E para que a gente vai ver isso? A gente quer saber se o nosso paciente ele tem audição normal, se ele tem uma perda auditiva de grau leve, grau moderado, grau moderadamente severo, grau profundo. Eu trago aqui para vocês a classificação de Loide e Kaplan, tá? Que é observar a perda auditiva, enfim, o diagnóstico ele é feito baseado na média tritonal de 500, 1 e 2, e o considerado normal é até 25 dB/NA. Lembrando, gente, que isso aqui é para adultos, tá? A gente tem uma classificação de grau de perda auditiva diferente para crianças, que eu vou mostrar já já. Quem tiver interessado e quiser olhar esse documento com calma, melhor, pode digitar aqui no Google, ó, Guia de Orientação na Avaliação Audiológica, que é um documento que o Conselho Federal de Fonoaudiologia liberou esse ano, e ele traz as diferentes classificações do grau de perda auditiva. Hoje eu trouxe para vocês aqui Loide e Kaplan, que acho que a maioria dos lugares usa esse. Tá? O que faz parte da audiometria tonal também é o teste de logoaudiometria. Então, a gente vai fazer o teste da audiometria e também a logoaudiometria. Sempre tem que fazer o teste de fala. Tem 3 tipos de testes de fala. Geralmente, a gente sempre faz o LRF e o IPRF. E, quando não é possível, a gente faz o LDV. Por quê? Vou explicar um pouquinho, mais ou menos, de cada um para vocês. Então, LRF, o objetivo dele é confirmar os limiares audiométricos. O fonoaudiólogo ele vai ter uma lista de dissílabos ou trissílabos, dependendo do centro, e essa lista de palavras vai ser apresentada para o paciente, inicialmente numa intensidade mais alta, e a gente vai diminuindo essa intensidade de 10 em 10. O indivíduo parou de responder, porque provavelmente ele não está escutando ou não está entendendo muito bem, a gente aumenta a 5 e aí apresenta 4 palavras e vê se esse é o limiar de reconhecimento de fala, ou seja, o indivíduo ele tem que reconhecer 50% dos sinais de fala, tá? E o LRF ele é fundamental para comparar com os limiares de audiometria. Por quê? Porque o valor obtido ele tem que ser igual à média tritonal da audiometria, ali, que a gente viu de 502, ou até 10 dB acima das médias dos limiares tonais. E o que a gente faz se isso não está compatível, se isso não está combinando, digamos assim? A gente vai precisar retestar ou LRF de novo ou audiometria. Tá? Então, por isso que a gente tem que estar atento. Se a média tritonal do paciente é 20, por exemplo, é uma perda simétrica, horizontal, enfim, e a gente tem o LRF de 40, não está batendo, tá? Então, a gente vai precisar retestar ambos as avaliações. E o IPRF, geralmente ele é feito depois do LRF e ele é feito numa intensidade que permita melhor desempenho possível do indivíduo. Por exemplo, a média tritonal dele é 20, a gente vai colocar mais ou menos 40 acima dessa média tritonal, vai perguntar para o paciente se está confortável, se ele está ouvindo bem, e aí a gente vai apresentar 25 palavras monossílabas e ver qual a porcentagem de acertos dele, tá? E aí a gente tem também o LDV. Geralmente o LDV a gente faz quando não é possível, o LDV é o limiar de detecção de voz, a gente faz ele quando não é possível fazer o LRF e o IPRF. Por quê? Porque provavelmente o paciente ele não está escutando, ele tem uma perda auditiva severa profunda, muito acentuada, que a gente não consegue fazer o reconhecimento de fala, tanto com a lista de dissílabos e trissílabos, quanto com a lista de monossílabos, tá? E essa técnica ela é feita de maneira ascendente, então a gente vai do silêncio para o som.
E, antes que eu me esqueça, o limiar de detecção de voz, ele tem que ser compatível, gente, com o melhor limiar da audiometria tonal. Então, eu tenho uma perda auditiva severa profunda, e o meu melhor, vou mostrar uma audiometria para vocês agora, por exemplo, o meu melhor limiar é em 100 dB, então o meu limiar de detecção de voz tem que ser em 100 dB também, tá? Tem que ficar atento a essas questões, para ver se os exames estão compatíveis. Aqui eu trago para vocês. Esse exame foi realizado pela minha colega, pela Letícia, aqui na Clínica Lavinsky, em Porto Alegre, e eu quero mostrar para vocês, é o mesmo paciente, tá? Mas eu quero que a gente se atente à audiometria na orelha direita aqui, em vermelho, na orelha esquerda, tá? Os testes de fala estão sempre aqui embaixo, então tem o LRF, tem o IPRF aqui do lado. Eu falei para ela, Leme, tu tem algum paciente, assim, alguns exames legais para a gente mostrar num caso clínico? E aí, logo ela me veio com esse caso, uma sequência de 4 audiometrias. Vejam só a primeira audiometria desse paciente, feita no ano de 2010. Tá? A gente vê aqui, essa quedinha aqui em 20, ainda normal, né, na orelha esquerda. Aqui essa queda em 4, está aqui em 35 dB, tudo bem. O LRF normal aqui, compatível com a audiometria, 5 dB, 10 dB, 100% de reconhecimento de monossílabos. Vejam só essa audiometria depois de 5 anos, tá? Tem exames entre 2010 e 2015, mas eu quero mostrar para vocês a evolução dessa perda auditiva unilateral. Vejam só como já caiu aqui nas frequências graves, nas frequências agudas também. O LRF continua compatível com a média tritonal, tá? Deve estar aqui em torno de 35, 40, e aqui o LRF deu 35. Em monossílabos, o paciente ainda foi bem na orelha esquerda, porque a gente deu intensidade para ele e ele respondeu bem essas palavras monossílabas. Agora vejam aqui essa audiometria já um ano depois, 2016. A gente vê que já teve uma perda auditiva mais acentuada ainda, progrediu essa audição na orelha esquerda, a direita continua intacta, né, os limiares perfeitos aqui, melhores que 25 dB. O LRF ainda é possível fazer, compatível com a audiometria tonal, e a gente já vê aqui no índice de reconhecimento de fala aqui com as palavras monossílabas, já um prejuízo aqui de 80%. Então, o paciente já está perdendo aqui bastante informação. Aí vejam no mesmo ano, essa audiometria de fevereiro de 2016, novembro de 2016. Esse paciente foi para uma perda auditiva profunda. E será que como é que a gente vai fazer um teste de fala para confirmar essa audiometria? Tá? LRF não é possível fazer, o IPRF não é possível fazer, o paciente não consegue compreender. Então, foi feito o limiar de detecção de voz, tá? E a gente olhando essa audiometria aqui, lembrem que ele precisa ser compatível com o melhor limiar da audiometria tonal. Então, eu tenho aqui o melhor limiar de audiometria em 100 e o meu LDV foi feito em 100. A detecção de voz, na verdade, foi feita em 100, tá? Eu não comentei aqui, gente, mas sempre lembrando do mascaramento, né? Precisaria de uma aula, enfim, só sobre mascaramento, mas vejam que tá toda a sinalização do mascaramento, tanto por via aérea quanto por via óssea, principalmente em perdas unilaterais, tá? Tem que estar sempre atento aos valores de mascaramento. Então, falamos um pouquinho sobre audiometria no adulto e agora falar sobre audiometria na criança. Eu não posso falar de audiometria na criança e não falar para vocês do princípio do cross-check. O que é isso? Esse princípio ele vai nortear a avaliação audiológica infantil, que vai determinar que o resultado de um teste deve ser aceito após e confirmado por outro independente. Por exemplo, traduzindo isso, eu tenho uma emissão autoacústica normal. Eu posso garantir que essa criança ela tem audibilidade em todas as frequências, que ela não tem alteração retrococlear? Não, eu não posso afirmar isso. Eu preciso sim fazer audiometria, preciso sim fazer imitanciometria. Da mesma forma, eu não posso fechar um diagnóstico audiológico, tanto de perda auditiva quanto de audição normal, apenas com uma audiometria tonal. Numa criança, eu preciso fazer imitanciometria, emissões autoacústicas, potenciais evocados auditivos, enfim, eu preciso fazer esse cross-check. E, para a gente, entrando agora no contexto da avaliação infantil, eu não posso deixar de falar do Comusa de 2020, tá? Que eles emitiram uma nota técnica, que é o Comusa, Comitê Multiprofissional em Saúde, sobre a triagem auditiva neonatal universal em tempos de pandemia, tá? Eles trazem essa nota em 2020, e eles reforçam
a importância da triagem auditiva no primeiro mês de vida, do diagnóstico até o terceiro mês de vida e a primeira intervenção até os 6 meses de vida, ou seja, a colocação de um aparelho auditivo, tá? Então, essas etapas, elas precisam ser seguidas para que a gente tenha a intervenção o quanto antes, a intervenção precoce nessas crianças, tá? O Joint de 2019, que é um outro comitê internacional também, de 2019, isso, que é um comitê internacional também, ele já traz esse 1, 3 e 6 para 1, 2 e 3, ou seja, a triagem continua no primeiro mês, mas o diagnóstico até o segundo mês de vida, a intervenção até o terceiro mês de vida, né? O que é sensacional, é maravilhoso, mas a gente tem que pensar no nosso contexto de Brasil e diferentes realidades, então a gente focando no 1, 3 e 6 já é o nosso objetivo. Já faz um 3 e 6, vamos lá para um 2 e 3, né? Mas um 3 e 6 já é bárbaro. Aqui, o fluxograma da triagem auditiva e suas etapas, tá? Esse documento aqui você só digita no Google também, vocês têm acesso, ele é aberto. A triagem auditiva, a gente tem que separar aqueles bebês que têm indicador de risco para deficiência auditiva e os que não têm indicador de risco para deficiência auditiva. Os bebês que não têm indicadores de risco, o exame indicado é as emissões autoacústicas, tá? Esse bebê passou na emissão autoacústica, vai para orientação e monitoramento. Esse bebê falhou nas emissões autoacústicas, sendo um bebê sem risco para deficiência auditiva, ele precisa voltar em no máximo 15 dias para fazer o reteste. Passou, vai para orientação e monitoramento. Falhou no reteste, ele precisa ir diretamente para avaliação otorrinolaringológica para fazer o diagnóstico, tá? E ver realmente se tem uma perda auditiva ou não. Os bebês de risco para deficiência auditiva, tá? O exame indicado é o PEAT automático, porque esses bebês eles têm um risco maior de alterações retrococleares, de neuropatia auditiva. Então, se a gente fizer, por exemplo, emissão autoacústica num bebê de risco, esse bebê ele pode passar na emissão autoacústica, porque, por exemplo, na neuropatia a emissão, inicialmente, ela pode ser presente, e aí esse bebê vai passar, e com o tempo ele vai perder as emissões autoacústicas, vai chegar lá para o diagnóstico audiológico com 2, 3 anos de vida, sem falar, não está escutando. Por quê? Porque era uma criança neuropata que fez a triagem auditiva com emissão autoacústica, enquanto que o procedimento indicado para ela é o PEAT automático, tá? Porque a gente não pode esquecer dessas crianças de risco para deficiência auditiva, precisa avaliar a parte retrococlear, não só coclear. E qual é o objetivo da avaliação audiológica infantil? Então, a criança fez as emissões autoacústicas, tudo bem, fez a autodiagnóstico, enfim, ou chegou para a gente para o diagnóstico. Qual é o objetivo da minha avaliação? Determinar os limiares por via aérea e por via óssea na orelha direita e na orelha esquerda, de 500 a 4.000 Hz, no mínimo, tá? Por que eu coloco no mínimo? Porque com uma perda auditiva, por exemplo, uma perda moderada, moderadamente severo, é super importante que a gente conheça esses limiares tanto em 250 quanto em 6.000 ou 8.000 Hz das crianças, porque isso, a pessoa que vai fazer a adaptação do aparelho auditivo, ela consegue fazer uma adaptação muito mais certeira. Então, tendo o diagnóstico, tendo toda a configuração da perda auditiva. Então, sempre que possível, a gente faça sim 6 e 8, por mais que o mínimo, claro, seja de 500 a 4. Isso já nos dá muitas informações, mas sempre que possível, um audiograma completo. Aí, como é que a gente vai fazer audiometria em criança, né? Crianças pequenininhas, bebezinhos de 9 meses, 11 meses. Então, o padrão ouro para avaliação audiológica infantil em crianças a partir dos 5, 6 meses é nessa idade que a gente começa a fazer audiometria. Por quê? Porque eles já têm controle de tronco, eles conseguem localizar o som, tá? Então, é a partir dessa idade que a gente faz. E até que idade, Nath? Mais ou menos 2 anos de idade, tá? As crianças, elas precisam se interessar por esse reforço visual. E o que é importante, sempre tentar com fones, tá? Tem audiometria em campo? Tem, pode fazer, pode, vai responder melhor a orelha, mas a gente tem que pensar que o objetivo é a gente saber a audibilidade das duas orelhas. Então, a gente precisa usar os fones para conseguir separar e fazer e verificar a audibilidade por via aérea e por via óssea de cada orelha, tá? E os testes de fala também precisam ser feitos. A gente fez lá no adulto, LRF e PRF, a gente vai fazer na criança também. Só que, claro, de uma maneira adaptada. A gente vai ter figuras, imagens, vai brincar com a criança antes de colocar ela na cabine, claro, mostrar as figuras para ela, pedir para ela, cadê o cachorro? Cadê a panela?
cadê o brinquedo? Cadê a menina? E aí ver se ela consegue já apontar essas figuras. A gente pode fazer com figuras, ou apontando as partes do corpo também, ou pedindo ordens, por exemplo, bate palminha, manda beijo, a gente consulta os pais antes, vê se essa criança ela faz esse tipo de ordens, né? Se eles têm essa compreensão de linguagem, se ela faz. E aí, se faz, a gente pode usar isso também para fazer avaliação dos testes de fala. Aqui eu trago para vocês, para quem nunca viu audiometria de reforço visual, esse é um bebê, tá? Eu vou colocar aqui o play no vídeo, vocês vão ver que lá do lado esquerdo do bebê vai ter um bonequinho com luz, tá? E aí vocês vão ver como é que faz o reforço visual. Primeiro a gente precisa condicionar essa criança, então sempre vai sair o som e vai sair uma luzinha também. Então sempre que ela escutar, ela vai ver a luzinha. Sempre que tiver a luzinha, ela vai saber que dali vai estar saindo o som. Então a gente vai condicionar ela para isso, para depois a gente apresentar só o som. Então a gente apresentou só o som, ela vai procurar e aí a gente vai dar o reforço visual com a luz, tá? Então é uma técnica de condicionamento mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. No 1 minuto. Se não estiverem vendo a minha tela, me avisem. Eu vou colocar aqui diretamente no 1:50. Primeiro ele está condicionando ela em campo livre. Vejam que ela não está com fone, ó. Ouviu o som, olhou pro bonequinho e aí eles se encantam com isso. Aí ele está distraindo a criança com o brinquedo, né? A gente tem que cuidar o brinquedo também, porque às vezes eles ficam mais interessados no brinquedo do que no reforço visual. Ó, sempre que sai o som, a criança olha e aparece o brinquedo, a luzinha do brinquedo, então é reforço visual. Tem um audiologista dentro e o fora. Observem agora que a criança, ela tá com um fone, tá? Ela tá com fone de inserção, que o fone de inserção, na verdade, ele é o ideal para avaliação infantil, porque a gente diminui a chance de mascaramento, por causa da atenuação interaural com fone de inserção, causa menos incômodo, né? Imagina esse fone que nem eu tô, por exemplo, numa criança de 7, 8 meses. Não cabe, né? Então não dá. Tá? Opa, saiu tudo aqui. Deixa eu subir aqui. Então, fone de inserção sempre que possível para essas crianças pequenas, tá? E aí a gente tem a audiometria lúdica condicionada. A criança, ela cresce, ela perde interesse pelo reforço visual. Então, ela não vai achar graça dando apitinho e aquele bonequinho brilhando. Ela para de achar graça nisso. Então, a gente tem que mudar a atividade. Como é que vai ser essa atividade? Sempre que a criança escutar, ela vai fazer uma atividade motora. Vai encaixar uma pecinha, como está ali na figura. Ela pode jogar uma pecinha num balde, pode dar comida pro passarinho. A comida do passarinho é clássica, né? E sempre dá comida pro passarinho. Tem também a comida pro jacaré. Enfim, então a gente tem que criar todo esse ambiente lúdico para a criança, para ela entrar na brincadeira. Isso começa a partir dos 2, 3 anos, vai depender da criança, tá? E aí por isso que a gente tem que ter conhecimento dessas duas técnicas para conseguir direcionar ali na hora, tá? Vou mostrar aqui para vocês brevemente uma criança mais velha, mas fazendo audiometria lúdica, tá? Ó, ele tá sem fones aqui. Então ele tá ouvindo e tá encaixando a peça, tá? Tá em campo livre. Campo sonoro, enfim. Aí colocou o fone de inserção. Orelha direita, orelha esquerda. Daí o fonoaudiólogo vai colocar o som. Ó, ela estava orientando ele achou que era para colocar. Ela reorientou ele. Deu o som e encaixou. Rapidinho. E assim a gente vai fazendo. De 500 a 4.000 no mínimo. E aí depois vai abrindo para as outras frequências, tá? Great job. Lembra que a gente mostrou, que eu mostrei aquela tabelinha para vocês da classificação da perda auditiva para adulto? Para crianças é diferente, tá? Então, para crianças até 7 anos, a gente tem que ter em mente que a audição normal vai ser até 15 dB. De 16 a 25, que para adulto é normal, para criança vai ser perda auditiva discreta, tá? Então, por isso que é importante que a gente conheça a audibilidade de todas as frequências.
E a perda auditiva aqui, profunda, ela já vai ser profunda para a criança a partir de 71 dB, tá? Diferente do adulto, que era considerado 91, tá? Aí fizemos audiometria, tem também imitanciometria, tá? A imitanciometria é fundamental, é uma medida eletroacústica que tem o objetivo de verificar a integridade do sistema tímpano-sicular e a integridade do arco reflexo. Vai ser realizado tanto nas crianças pequenas quanto nos adultos, então é para todos os pacientes, tá? Para as crianças, a gente só tem que ter em mente o tipo de sonda que vai utilizar. Então, o Joint de 2019 já traz a atualização que tem que ser utilizada uma sonda de 1000 Hz para recém-nascidos e bebês até 9 meses, mas eu acredito que a maioria dos centros ainda usa essa recomendação do British Academy, que é para usar a sonda de 1000 Hz para as recém-nascidos e bebê até 6 meses. Então, a gente tem que usar essa sonda para evitar que dê falso positivo, ou seja, que dê uma curva A, mas na verdade o paciente não está com uma curva A, ele tem uma curva B. Então, nos bebês, por causa do tamanho do conduto, a gente tem que estar atento ao tipo de sonda que está sendo utilizado. Aqui são alguns exemplos, né, de curvas timpanométricas. Eu tirei aqui esses exemplos do e-book da Maíra. Vou mostrar para eles os e-books, até comentar com vocês no final. Mas, enfim, a curva timpanométrica do tipo A, que mostra a mobilidade do sistema tímpano-sicular. Aqui a gente vê uma curva AR, então tem o pico, ele se mantém, mas está uma curva mais baixinha, demonstra a rigidez do sistema tímpano-sicular. Aqui uma curva AD, uma curva com pico bem alto, uma curva aberta, que é uma hipermobilidade do sistema tímpano-sicular. Aqui a gente vê uma curva B, que aí já não teria essa movimentação do sistema tímpano-sicular, que o paciente está com otite, infecção de orelha média, enfim, não tem imobilidade. E aqui uma curva C, que a gente vê é muito parecida com a curva A, mas o pico está deslocado para mais de menos 100. Então, é uma curva que está com pico deslocado. Geralmente, o paciente está entrando, saindo de um resfriado, entrando, saindo de uma otite, enfim, essa curva ela é mais comum. Então, a gente fez a curva timpanométrica, vamos lá para o reflexo acústico, que a gente faz logo depois de ver a curva timpanométrica. Então, a gente vai... o reflexo ele é importante para a gente ver se o paciente ele tem recrutamento, se ele tem decrutamento ou se não, se ele tem um reflexo dentro da normalidade. O reflexo ele vai aparecer em torno de 70 a 100 acima do limiar psicoacústico, do limiar lá da audiometria. Então, se o meu limiar está em 10, eu espero que o meu reflexo acústico apareça de 70 a 100 dB acima desse limiar. Tá? Isso aí nos dá um norte, é importante, mas ele não vai determinar o meu limiar psicoacústico lá. Mas é importante a gente saber que ele aparece, o reflexo acima, 70 a 100 acima do limiar psicoacústico. Tá? E o contralateral, ele vai avaliar o arco reflexo. A gente sempre tem que pensar que a aferência do meu arco reflexo vai ser o fone, onde vai sair o som, que vai subir pelo oitavo par, e a eferência vai ser a sonda. Então, onde o meu músculo vai contrair, eu vou captar esse reflexo. Então, olhem só o caminho. Aferência, fone, o som sobe pelo oitavo par, núcleo coclear, vai cruzar a via, complexo olivar superior, cruza a via e desce pelo sétimo par contralateral, pelo nervo facial, contraindo então o músculo do estapédio. Essa é o arco reflexo que a gente precisa ter em mente quando avalia o reflexo acústico. Aqui sou eu mostrando para vocês a aferência aqui, o meu fone e a minha sonda captando o meu reflexo acústico. Mas antes de fazer o reflexo, eu preciso fazer a timpanometria. Então, tem aqui meu volume de orelha externa, a gente precisa ficar atento, não pode ser um volume muito alto, nem um volume muito baixo. Isso quer dizer, de repente, que o paciente pode ter uma perfuração timpânica, se for muito alto ou muito baixinho, a gente pode estar vedando parede. Então, tem que ficar atento sempre nesses 4 pontos aqui. A compliância, que é o pico da minha curva, a pressão, menos 18, então, por essa pressão eu tenho uma curva A, e o gradiente também está dentro do esperado, está adequado o gradiente. Aqui, logo depois da timpanometria, eu vou pesquisar o reflexo acústico. Então, veja aqui, eu estou apresentando 80 dB e não tem reflexo aqui, nem sinal do meu reflexo. Eu aumentei aqui para 90, em 1000 Hz, né? Aqui eu já vejo meu reflexo aparecendo, ó, já apareceu meu reflexo aqui em 0.05, quando bate nesse ponto aqui, quer dizer que é reflexo. E aí eu aumentei para ver como é que ficava a amplitude do meu reflexo. Vejam só que ele ficou bem mais proeminente, tá? Apesar de eu ver
esse reflexo bem mais bonito aqui. O limiar dele ainda é 90, né? Porque ele já está aqui batendo a 0,05. Falamos do reflexo acústico. Vamos agora para a emissão autoacústica. A emissão autoacústica é uma energia sonora de fraca intensidade que é amplificada pela contração de células ciliadas externas da cóclea, podendo ser captada no meato acústico externo. Traduzindo isso, vejam aqui o bebezinho, tá? A emissão autoacústica pode ser feita no bebê acordado, desde que ele fique paradinho, quietinho, tá? Ideal, claro, que todos os testes eletrofisiológicos, agora que a gente vai falar também, a emissão autoacústica seja feito dormindo, mas você pode fazer ele acordadinho, não tem problema. Traduzindo isso aqui, então, que eu falei. Essa sondinha aqui, ela tem um gerador de som, que é onde vai sair o som, e um microfone. Então, esse gerador de som vai gerar o som, vai bater lá na cóclea, e a cóclea vai responder, vai gerar um som retrógrado, tá? E aí, como se fosse um eco. E aí, esse microfone que está aqui na sonda vai captar. Isso é a emissão autoacústica. E qual é a clínica da emissão autoacústica? Por que eu vou usar a emissão autoacústica? Trouxe aqui 3 exemplos. Na triagem auditiva neonatal, que a gente conversou lá antes, sempre pensando nos bebês que não têm risco para deficiência auditiva, tá? E vai estar ausente em perdas auditivas cocleares. Casos de neuropatia auditivas e autoemissões, elas podem estar presentes, tá? Então, isso corrobora com aquilo que a gente estava conversando sobre bebês de risco para deficiência auditiva precisarem fazer o PEAT automático e não a emissão autoacústica. Então, as emissões autoacústicas, a gente tem 3 tipos, né? Mas eu trago aqui para vocês a transiente e a produto de distorção. Como é que é a transiente? A transiente, ela é evocada por estímulo acústico breve, geralmente clique, abrangendo uma vasta gama de frequência. E ela vai estar presente na função coclear normal e alterada, ou seja, ausente em perdas auditivas cocleares a partir de 25 dB. E a gente tem também a emissão autoacústica produto de distorção, que o estímulo é um pouco diferente, vai ser evocada por 2 tons puros simultâneos, F1 e F2, que por intermodulação produzem como resposta um produto de distorção. Vai avaliar bandas de frequência, então ela é mais completa, mais ampla, e presentes obviamente na função coclear normal e alteradas em perdas auditivas cocleares a partir aí de 45 dB. Aqui eu tenho um exemplo de uma emissão autoacústica. Vejam aqui que a gente tem o sinal e tem o ruído, então tem que ficar sempre atento na relação sinal-ruído para ver realmente a presença da emissão. Esse aqui é um exemplo de emissão transiente. Falamos de emissões autoacústicas, agora vamos entrar nos exames eletrofisiológicos, tá? Potenciais evocados auditivos. Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. A gente tem o PEAT com estímulo clique, PEAT com estímulo Tony Burst e PEAT e potencial evocado auditivo de estado estável. Vamos começar pelo PEAT clique. O PEAT clique, ele vai avaliar a integridade da via auditiva. Ele não vai me dizer se a pessoa tem uma perda auditiva, qual é o grau da perda auditiva desse paciente, se ele vai dar o diagnóstico de perda auditiva. O PEAT clique, ele não tem esse objetivo, tá? Ele vai me dizer a integridade da via auditiva, latências das ondas 1, 3 e 5, intervalos interpicos, diferença interaural da onda 5 da orelha direita, da orelha esquerda, morfologia dessas ondas, tá? Não vai me dizer o limiar, o quanto que esse paciente está escutando. Para isso, a gente vai ter o Tony Burst e o estado estável, e claro, a audiometria, que a gente já falou lá, né, antes, mas pensando em exames eletrofisiológicos, tem o Tony Burst e o estado estável para dar o limiar. Aqui eu trago uma indicação muito boa do PEAT clique, que é esse artigo aqui. Neuropatia auditiva decorrente de mutação do gene OTOF. É um relato de caso de 2005, mas ele mostra muito bem aqui o microfonismo coclear, que ele pode ser encontrado no PEAT clique de crianças com neuropatia auditiva. Então aqui vocês vejam que a gente não tem onda 1, 3 e 5. Ó. Vejam na orelha esquerda aqui, em azulzinho, na orelha direita em vermelho, a gente não vê onda, não vê replicabilidade de ondas e tá sem dB, não vê. Aí o que o profissional provavelmente fez? Ele inverteu a polaridade, fez no rarefeito e também fez no condensado e viu aqui esse microfonismo coclear.
Então, aqui do lado direito e do lado esquerdo. Esse microfonismo enorme aqui do lado esquerdo, principalmente. E aí, quais eram os outros exames desse paciente? Ele tinha uma perda auditiva neurosensorial profunda, bilateral, ausência de reflexo do estapédio e curva temporométrica do tipo A, e as emissões otoacústicas por produto de distorção e transiente estavam normais bilateralmente. Então, por isso que a gente tem que estar muito atento, principalmente se for criança, né? Não dá para fazer só um teste, a gente precisa fazer realmente um cross-check, fazer vários exames, avaliar tanto a parte coclear quanto retrococlear, porque vejam aqui, né, que essa criança com emissão otoacústica, a emissão otoacústica é criança, função coclear normal, não precisa fazer mais nenhum exame, não, gente, né? Olha só, todos os exames que foram feitos para a conclusão desse caso, foram muitos. E aí que o PET click foi fundamental para ver o microfonismo coclear. Aqui, eu gosto desse casadinho audiológico aqui, que a Maíra publicou até no Instagram dela, que o que é, né? As emissões otoacústicas do PET click, isso nos diz muita coisa, né? É indiscutível aqui a importância da audiometria e da imitanciometria, mas pensando em dois outros exames complementares, a emissão otoacústica e o PET click são muito legais, juntos, porque a emissão otoacústica vai nos dizer como é que está a função coclear. PET click já vai avaliar a parte retrococlear, como é que está esse som começa a subir a via auditiva do meu paciente, tá? Então, é realmente o casadinho audiológico aí para gravar na cabeça de vocês e vocês não esquecerem. Aí a gente tem o PET Tone Burst, tá? O Tone Burst ele é o padrão ouro para estimar os limiares auditivos de recém-nascidos até 5, 6 meses de vida ou de crianças que não completam a audiometria comportamental, tá? O que isso quer dizer? Vejam, lembram lá que na audiometria de reforço visual que eu mostrei para vocês era a partir dos 6 meses de vida? Pois é, a criança antes dos 6 meses, ela ainda não tem esse controle de tronco bem estabelecido, ela ainda não consegue localizar muito bem os sons, enfim. Então, por isso que antes dos 6 meses de vida, o padrão ouro para fazer o diagnóstico audiológico da criança é o PET Tone Burst. E aí, a partir do PET Tone Burst, a gente vai fazer via óssea, vai fazer via aérea e ver a audibilidade do paciente, que para 500, 1, 2 e 4, e, claro, observar os fatores de correção, tá, para o limiar eletrofisiológico, para fazer uma estimativa do limiar psicoacústico, tá? Mas são limiares diferentes. O limiar eletrofisiológico é uma coisa e o limiar psicoacústico é outra. O psicoacústico a gente vê lá na audiometria, o eletrofisiológico a gente procura pelo PET Tone Burst, tá? Ele é indicado para essas crianças pequenininhas e para aquelas crianças maiores que não respondem muito bem para a audiometria comportamental. Que isso é comum, isso acontece, e por isso que a gente tem esses outros exames complementares para nos ajudar, tá? Às vezes é uma criança que ela está respondendo bem para a audiometria, ela fez uma vez, 2 vezes, mas o profissional não tem certeza daqueles limiares auditivos, é melhor fazer um exame eletrofisiológico, um exame mais objetivo, para ver se realmente tem uma perda auditiva, do que já sair protetizando sem ter certeza da audiometria. Então, por isso que a gente tem todos esses exames, e aí a gente tem a importância do cross-check, selecionar os melhores exames para aquele caso, para aquele paciente, qual é o exame que eu preciso para fechar esse diagnóstico. Então, o PET Tone Burst é mais uma opção para isso, tá? E aqui eu trago esse artigo, que ele mostra os níveis mínimos de resposta, intensidade mínima, no qual a onda 5 foi identificada, porque no Tone Burst a gente observa a onda 5, a gente não sai atrás de onda 1 e 3, a gente quer a onda 5, diferente do clique, que no clique a gente quer saber a onda 1, 3 e 5, no Tone Burst o nosso foco é a onda 5. PET, potencial evocado auditivo de estado estável, tá? Então é um outro exame que a gente vai falar agora, que ele vai ajudar a identificar o limiar também. Ele é indicado geralmente para crianças, tá? Que não respondem bem, para audiometria também, da mesma forma, mas vocês vão ver agora uma pequena diferença do PET Tone Burst, do PET e do estado estável, tá? Vou mostrar aqui para vocês na prática um caso clínico a diferença da indicação deles.
O estado estável ele é evocado por tons contínuos, modulados em amplitude e pela repetição de um sinal contínuo com taxa de modulação específica. Já é um exame diferente do pH que a gente estava falando, que a gente procura ali as respostas no domínio do tempo. Enfim, procura as latências das ondas. Após a apresentação do estímulo, há uma resposta neural repetitiva denominada de estado estável. Então, esse é basicamente o funcionamento do estado estável. Quanto maior o grau de perda auditiva, menor é a diferença entre o limiar eletrofisiológico e o limiar comportamental. Então, isso quer dizer que se o paciente ele tem uma perda auditiva severa, profunda, menor vai ser a diferença entre esse limiar e o limiar comportamental. Então, mais certeiro vai ser o meu diagnóstico, se a minha perda auditiva for severa ou profunda. Melhor vai ser essa correlação entre o psicoacústico e o eletrofisiológico. Aqui nesse artigo, por exemplo, da minha querida amiga Cíntia, da professora Marisa Frasson, que foi minha orientadora no mestrado, o artigo delas publicado foi Potencial evocado auditivo de estado estável em crianças e adolescentes com perda auditiva neurosensorial de grau severo e profundo e descendente. Veja aqui os resultados delas. A aplicabilidade do estado estável no processo de diagnóstico precoce da deficiência auditiva, principalmente nas perdas neurosensoriais de configuração horizontal, grau severo e profundo e nas perdas auditivas neurosensoriais de configuração descendente. Então, o que elas orientam? Desta forma, crianças que não respondem ainda na audiometria tonal liminar, padrão ouro para determinação do limiar psicoacústico, essas crianças elas podem se beneficiar com o uso do estado estável, que apresenta uma boa confiabilidade para a definição dos limiares, contribuindo de forma efetiva para a adaptação do aparelho de amplificação sonora individual, então para o aparelho auditivo. Todo o nosso diagnóstico ele tem que estar focado para alguma coisa. Nesse caso, o estado estável, a gente já está suspeitando de uma perda auditiva, principalmente de grau severo e profundo. Então, a gente precisa fazer uma adaptação bem feita e, para isso, o mínimo é ter o diagnóstico bem estabelecido. A conclusão do estudo delas foi que houve correlação positiva entre os limiares eletrofisiológicos e comportamentais nos grupos de crianças e adolescentes com perda auditiva neurosensorial horizontal de grau severo e profundo e descendente, demonstrando a boa aplicabilidade clínica do estado estável no diagnóstico audiológico. Esse caso clínico aqui, para demonstrar na prática para vocês todos os exames eletrofisiológicos, mas principalmente a aplicabilidade do estado estável, eu trago para vocês esse caso clínico, que foi compartilhado pela minha colega da pós-graduação, a Giovana César, fonoaudióloga. Ela atendeu no ambulatório da professora Marisa Frasson, lá em São Paulo. E vamos lá, o caso então, uma criança recém-nascida, termo de 38 semanas, ela passou na triagem auditiva neonatal, provavelmente foi feita com emissão autoacústica, por exemplo, que aparentemente não tem risco para deficiência auditiva, mas essa criança teve meningite aos 8 meses. E aí chegou com 1 ano para fazer a avaliação auditiva. Não localizou sons de 50 a 90 dB NPS, ausência de RCP, o reflexo cócleo-palpebral, não localizou a voz na audiometria comportamental. Aí foi para a audiometria de reforço visual, então é na cabine, tá? Aqui ela estava fora da cabine, fazendo audiometria com instrumentos, enfim. Aqui ela está dentro da cabine, com fone na orelha direita e na orelha esquerda. Estímulos no máximo do equipamento, nada. A criança não respondeu. Tudo ausente aqui na orelha direita e na orelha esquerda. Curva timpanométrica do tipo A, então boa mobilidade do sistema tímpano-ossicular, ausência de reflexos acústicos bilateralmente. De certa forma, essa ausência de reflexos está batendo com a minha avaliação audiológica. Se eu visse aqui presença de reflexos acústicos, eu ia falar, opa, tem algo que não está fechando, né? Essa audiometria aí, ausente 80 com presença de reflexo, não está certo. Enfim, ausência de reflexos acústicos bilateralmente, emissões autoacústicas presentes, tanto a transiente quanto a produto de distorção, que também está compatível com essa minha ausência de respostas na audiometria comportamental. Qual é a suspeita, então? Suspeita de perda auditiva de grau profundo, e aí foi orientado a fazer o PEAT, tanto clique, tone burst, estado estável. Mas vejam que a hipótese da perda auditiva de grau profundo, ela surgiu a partir de uma avaliação audiológica bem feita, de uma audiometria bem feita, de orelha direita e de orelha esquerda bem feita. E aqui eu trago para vocês, cadê o PET click? Aqui em cima era para aparecer um PET click, que estava aqui bem bonito, mas enfim, o PET click está ausente, está bem parecido com esse TB aqui de 2000,
as ondas bem lisinhas, então a ausência de ondas no máximo do equipamento, ausência de onda 1, 3 e 5. Aqui eu trago só o TB de Tony Burst de 2000, tá? Só título de exemplificação de vocês, porque deu ausente nas outras frequências também. E aí esse paciente vai fazer o estado estável. E vejam que lindo, tem resposta. Tá? Por quê? Porque o estado estável, ele é um exame muito bom para ver resíduo auditivo, para fazer uma adaptação auditiva numa perda auditiva de grau severo e profundo. Aqui na orelha direita foram encontrados os limiares e na orelha esquerda aqui foi encontrado em 500 e 4.000, tá? E vejam que para o profissional fazer uma adaptação de aparelho auditivo sabendo quanto o paciente escuta, muda tudo, muda tudo. Então, esses exames, eles combinados e a gente sabendo que cada um oferece, o nosso paciente só tem a ganhar. Tá? Então aqui, como eu comentei com vocês os e-books do InnoAudio, vou fazer uma propaganda aqui, eu e mais duas amigas, a Maíra e a Juliana, nós desenvolvemos 3 e-books. A Maíra fez o e-book de sistema auditivo, diagnóstico audiológico adulto e infantil, qual eu também estudei para dar essa aula aqui, o e-book está excelente. Eu desenvolvi esse e-book de eletrofisiologia para o diagnóstico audiológico e a Ju, ela fez um e-book sobre tecnologias auditivas e perdas auditivas. Então, ela fala sobre implante coclear, sobre prótese osteoancorada, enfim. Esses e-books, quem tiver interesse de conhecer mais, está no site da Maíra, que está o link aqui. Então, aqui estão as referências bibliográficas. Então, muito obrigada. Aqui está meu Instagram e meu e-mail, eu estou à disposição. Legal, Nádia. Desafio, hein? Falar tanta coisa em uma hora que eu coloquei. Bastante coisa. Passei. Mas ótimo, assim, foi bem legal, deu para dar uma boa revisada. Parabéns aí por sua aula. Eu tenho 2 perguntas aqui do pessoal. A primeira dúvida é da Thaís. Tá? Ela perguntou na hora que você colocou a questão do fluxograma da TANU, né? E aí ela pergunta, de qual forma seguimos o paciente quando o acesso ao PEAT é dificultado? Tá? Creio eu que seja em cidades em que realmente você referenciar um paciente seja mais complicado, né? Você tem alguma colocação? Tenho uma colocação. Até eu fiz uma live no Instagram e a gente discutiu bastante isso com a professora Bárbara, a gente conversou bastante sobre isso, né? Que isso acontece, né? A realidade, muitos locais só tem o equipamento para fazer a triagem auditiva com emissão autoacústica, até mesmo nas crianças com indicador de risco. E a gente tem que, primeira coisa, conhecer isso, conhecer a realidade do nosso serviço, entrar em contato com... Eu não trabalho com emissão, com triagem auditiva, não faço triagem auditiva nos hospitais, mas pelo que eu converso com colegas que trabalham na triagem auditiva, conversando com a Bárbara também na live, eu posso dar algumas orientações. Então, conhecer o serviço que a gente trabalha, conhecer os nossos superiores, supervisores, enfim, conversar com eles, trazer esses dados, explicar a realidade e por que de ter um equipamento de PEAT automático. Então, antes da gente partir para a orientação da família, enfim, a gente tem que conhecer o serviço que a gente está e conversar com a equipe para a solicitação de equipamento de PEAT automático. E, caso isso não resolva, tem que orientar e tem que encaminhar esse paciente o quanto antes, tá? Tem que conhecer os serviços da região, tem que explicar para a família o porquê que ele tem que fazer isso. Se a família entendeu que tem que fazer isso, as famílias vão atrás. Então, a gente tem que fazer esse aconselhamento, esse orientamento, essa orientação e esse monitoramento. Tem que encaminhar a família, explicar o porquê que precisa fazer, porque isso vai influenciar o desenvolvimento auditivo, o desenvolvimento de linguagem. No momento que a família está ciente disso, faz o encaminhamento. Não sei se mais alguém tem algo para falar sobre isso aqui nos comentários. Enfim, eu sei que tem vários colegas fonoaudiólogas aqui acompanhando, mas eu penso nisso, tá? Nessas orientações. Bacana, é isso aí. Eu tenho recebido também no consultório muita gente. Eu vi que você comentou a questão da pandemia, né? A triagem na pandemia e vi aqui em Natal muitas mães atrasando a realização do teste da orelhinha com medo, sabe? Da pandemia, enfim. E a gente precisa orientar, né? Que tempo, em caso de audição, o tempo é ouro, né? Assim, se a gente perde muito tempo em casos de surdez e tal, e com certeza a gente vai perder tempo aí para reabilitar o paciente. Então, a gente tem batido
na tecla aí da questão de fazer o teste da orelha em casa, enfim, tentar disponibilizar alguns colegas aí da parte da fono para fazer isso em casa, justamente para não perder Legal. isso aí. Achei bem bacana que você colocou. E a outra dúvida aqui foi da Patrícia. Ela pergunta quanto tempo leva, em média, um PA de frequência específico, né, o Tony Bush, nas 4 frequências, mais ou menos. Quanto tempo você leva? É demorado. Atualmente, hoje eu não estou fazendo PA de frequência específica, eu estou mais focada no clique, nas emissões autoacústicas, na parte do implante coclear, que é o que eu me dedico aqui na clínica, né? Porque junto com a faculdade não dá para abordar tudo, então a gente tem que separar em algumas áreas para focar. Mas eu lembro que lá em São Paulo, quando fazia em ambulatório, às vezes demorava, por exemplo, 1h30, 2 horas, e tinha até que marcar retorno. Demora bastante. Tem que marcar retorno. É demorado, demora bastante. Aqui em Natal então, eu faço. Esse é um porém, né, desse teste, que ele demora bastante, mas em alguns casos vai ser necessário. Principalmente, porque eu não falei aqui de sedação, né? Que, enfim, eu não faço com sedação. Lá em São Paulo a gente não fazia com sedação também. Já fiquei com crianças, às vezes, aqui na clínica, por exemplo, chegou para fazer o Bera normal, clique, tá? 8 horas da manhã e a criança não dormiu. E aí o paciente das 10 acabou desmarcando, não sei, eu falei, espera aí, fica aí, tenta fazer dormir. Fui fazer o Bera lá às 10 horas da manhã, sabe? Então tem essa questão que a gente tem que se preocupar, né, do tempo, ele é mais demorado mesmo, e demora. Então, eu faço aqui em Natal, junto com uma colega fono no centro cirúrgico com sedação, o Tony Bush, e nossa, demora mesmo, assim, a gente marca um sábado, sedação, assim, né? Com sedação e vai longe, assim, demora bastante mesmo para sair um exame bem feito. Sim, isso é importante. Bem, temos mais algumas dúvidas aqui. Perguntaram para você, a Raquel perguntou aqui, Raquel Café. No PA de adulto, não fazemos pesquisa de limiar eletrofisiológico em clique? Faz somente o Tony Bush? Dá para fazer, né? Dá para fazer. Na verdade, a gente vai procurar o nível mínimo de resposta, mas a gente tem que ter claro o que esse nível mínimo de resposta vai me dizer. Um adulto, ele faz audiometria, ele responde para via aérea, por via óssea. A gente vai adaptar um aparelho auditivo não baseado no PA de clique, seja no adulto ou na criança, vai ser baseado na audiometria. Então, tem que ver qual é a aplicabilidade. Eu, em adulto, sinceramente, eu não faço. Ela complementa aqui nos casos de simulador, se tem alguma aplicabilidade aí, você fazer um limiar em clique, sabe, para simulador. Específico. Aí eu penso no simulador como emissão autoacústica e aí o protocolo neurológico do PEAT. Apareceu um caso pra gente lá na época no ambulatório e, enfim, a gente sabe quando a pessoa tem uma deficiência auditiva, tem a perda auditiva, ela olha muito pra gente, ela quer ler o lábio, a gente tem um pouco mais de experiência com isso, a gente consegue identificar um pouco isso, né? E aí a gente logo viu que parecia assim, que era um simulador, a gente não entendeu muito bem, ele veio sozinho para fazer exame. E aí, dito e feito, a gente começou pela emissão autoacústica e tava lá, uma emissão linda, PA de clique com resposta. Aí no final a gente até fez algumas perguntas e o paciente respondeu, sabe? Meio não querendo responder. Mas eu acho que o interessante aí é a emissão autoacústica e o PA de protocolo. Legal. A Gabriela Cavalieri, ela está perguntando uma coisa bem específica aqui que eu não sei responder, Nath. Qual seria o valor de normalidade do gradiente? Qual seria o valor de normalidade do gradiente na imitanciometria com o AT235? Você sabe? Deixa eu achar aqui. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Opa, tá mais pra cá. Deixa eu traduzir o que ela tá falando aqui, pra quem não. Então, aqui na minha fotinho, ó, vocês viram que tem 4 itens, né? Tem o volume de orelha externa, o pico da minha curva, a pressão e o gradiente. Então, esse gradiente aqui, ele, na verdade, muitas vezes é ignorado. Muito boa a pergunta dela. Por quê? Porque, geralmente, enfim, tem que ser acima de 0,20, tá? Porque isso vai nos ajudar a diferenciar se é uma curva do tipo B ou do tipo A. Ele é mais indicado para a gente diferenciar se é uma curva do tipo B ou do tipo AR, perdão. Uma curva R bem baixinha que a gente não tem certeza se tem pico ou não tem pico. Às vezes a gente fica na dúvida. Então, o gradiente eles vai nos ajudar com isso. Se o gradiente for até 0,20, é curva B.
E aí, se ele passar disso, é uma curva R. Então, o pico vai ser bem baixinho, porque às vezes acontece, dependendo do equipamento, enfim, a gente não sabe, não consegue ver ali o pico muito bem, fica na dúvida. Então, é 0,20, tá? Mas sempre fazer essa diferença, para fazer a diferenciação de uma AR e de uma B. Legal. Espero que tenha esclarecido. Bacana. E a Pamela finaliza com um comentário aqui. Ela coloca: no nosso serviço não possuímos equipamento de PEAT, então realizamos no equipamento de Barrier diagnóstico, pesquisa da integridade, pesquisa do limiar em 30. E aí ela faz o comentário também finalizando: sempre fazer o melhor e o possível com as possibilidades que a gente tem em mãos. Né? Isso é verdade. Isso aí mesmo. Não temos mais perguntas aqui. Ah, peraí, surgiu mais uma aqui. E em DAPA, qual o valor de normalidade do gradiente? DAPA? DAPA. Aqui, eu não entendi muito bem a pergunta, mas aqui que DAPA seria o nosso gráfico, que vai de mais 300 a menos 300. O gradiente Sim, deve ser aqui. esse intervalo. É que cada paciente vai ter não tem um valor normal. Vai depender do volume de orelha externa, da pressão, enfim, não tem um valor. A gente tem que estar atento nessa diferença da curva B e da curva R, até onde eu sei. Se tem alguém aí para contribuir com relação ao gradiente, mas até onde eu sei é isso. O pessoal está complementando aí nos comentários. Então, Nath, eu queria agradecer a você. A aula foi muito legal, deu para dar uma boa revisada aí. E a gente vai, com sua permissão, subir essa aula no canal do YouTube, tá? Para ficar disponível para quem não tenha visto. Tá? E agradecer seu tempo aí. A Nath, para quem não sabe, está cursando medicina, né? Tá no terceiro ano, né? Segundo, terceiro ano. No quarto semestre, recém-matriculada. Legal, em breve seremos colegas aí, tá? Então, obrigado, Nath. Fernando, eu que agradeço. Quer comentar alguma coisa? Obrigada, Nath. Fábio, Fernando. Oi, Fernando. Seremos colegas? Não, eu diria que a gente já é colega. Já é colega, tempo, né? Eu acho que essa inter-relação fono e otologista é uma simbiose muito boa e tão necessária. E é por isso que o Automeeting ele tem focado na variação de temas um pouco mais voltado para fono, um pouco mais voltado para a área médica, da parte cirúrgica, enfim. Mas eu acho que existe uma interdependência muito grande e complementar. Isso é muito bom, excelente, tá? Parabéns pela tua aula, eu achei que foi fantástica, foi muito didática, muito feliz a tua apresentação. E nós nos colocamos à disposição de todos aí, sugerir temas futuros, enfim. E eu acho que é isso, né, Fábio? Semana que vem, a aula. Isso, semana que vem temos mais um encontro. E, se não me engano, vai ser o Dr. Oswaldo, não é isso, Fernando? Não, vai ser, a do Dr. Oswaldo vai ser dia 27. Semana que vem vai ser mais eletrofisiologia, se eu não me engano. A gente vai passar direitinho com vocês. Tá bom? Então, obrigado, Nath. Então, boa noite a todos. Obrigada a vocês. Obrigada por tudo. Em breve a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.